Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto mega importante que é transporte de pences ou modificações de pinças, como também se fala em Portugal. Eu trouxe esse assunto porque existem muitos formandos que têm muita dificuldade nessa lição, não entendem o objetivo das pinças, não entendem como traçá-las, se vão traçar todos os modelos na mesma modelagem, e por isso eu resolvi trazer exemplos práticos nesse vídeo para que fique mais fácil para vocês a compreensão. A primeira coisa que nós precisamos ter em mãos é a nossa base do corpo, frente e costas, assim como a minha está aqui recortada. E antes da gente começar a fazer as transformações, é importante relembrar um pouquinho as conferências que precisam ser feitas nesse corpinho. Por exemplo, as laterais, quando eu tiro aqui e coloco lateral com lateral, eu vejo que aqui casa. Então, essa costura, essa curvaturazinha aqui sairia, nesse caso, sem pinças. Então, eu confiro a lateral e depois eu posiciono dessa forma para conferir também os ombros. Então, a gente faz aqui o seguinte, a gente dobra e encaixa aqui para ver se o ombro ficou e o decote ficaram corretamente alinhados. Essa linha tem que estar em perfeita harmonia e essa linha aqui também tem que estar em perfeita harmonia. Se acontecer caso, como está acontecendo aqui, a gente precisa fazer uma correção. Então, nesse caso aqui, eu vou arrumar melhor para ver se tem algo a ser modificado, senão a gente já vai passar para a transformação das pinças, ó. Só no fato de ter arrumado corretamente as linhas, eu já percebo que nessa modelagem está tudo ok. Ombros encaixam perfeitamente, lateral encaixa perfeitamente, então eu já posso começar a fazer as minhas modificações de modelo. Eu vou primeiro trabalhar com a frente, que é um pouquinho mais complexa, e depois a gente trabalha com as costas. Começando a trabalhar com a minha frente, o primeiro pensamento que a gente precisa ter é por que nós vamos colocar pinças nesse nosso molde? Se nós observarmos aqui, esse é o corpo feminino e ele não é totalmente plano como um papel, como a gente consegue ver aqui. Esse corpo feminino, ele é cheio de curvas. Nós temos aqui a curva do busto, temos aqui na frente e aqui na lateral uma curva bem acentuada de cintura. Então, para termos uma peça justa de tecido plano, nós precisamos modelar essa peça, ou seja, nós precisamos criar pinças, que nada mais são do que ajustes, para poder transformar esse tecido, que é 2D, ou esse papel, em algo 3D, que faça formatos, como no caso do busto que a gente acabou de ver no manequim. Então, regra, tudo que for justo de tecido plano precisa ter pinças ou recortes, senão a peça não vai se ajustar no corpo. Se eu quero uma peça totalmente sem pinça, aí essa peça vai ter que ser mais longe do corpo, mais larga. Então, quando eu quero uma peça ajustada, que é o nosso caso aqui, nós vamos colocar as pinças. Outro pensamento importante agora é quanto reduzir. Eu coloquei aqui no quadro algumas informações de medida para a gente ter em mente que quando construímos a nossa base, que é essa aqui, nós nos baseamos pela largura de 1/4 do nosso peito e descemos em linha reta, ou seja, eu não ajustei nada nas cinturas, é agora que eu vou começar a fazer esse ajuste. Eu tenho 88 centímetros de peito, lembrando que aqui nós estamos traçando o tamanho 40, eu tenho 88 de peito, 60 de cintura, então eu descubro que há uma diferença de 28 centímetros, 60 para 88 eu tenho uma sobra de 28 centímetros na cintura que eu tenho que reduzir. Então eu pego esse 28 e vou dividir por 4 partes do molde, sendo 2 frentes e 2 costas que vão completar a minha peça inteira. Então eu vou pegar o 28 dividido por 4, eu chego no valor de 7. O que eu vou fazer com esse 7 agora? Eu posso simplesmente ajustar esse 7 aqui na lateral e não ter nenhuma pinça, só que essa peça não vai vestir tão bem. Então eu vou distribuir esse meu 7
na lateral e vou construir uma pinça aqui no centro da minha cintura. O primeiro passo então é encontrar essa metade, sem contar com a linha aqui da lateral. Eu vou medir aqui, eu encontrei 20, a minha metade é 10 e eu vou esquadrar dessa forma até embaixo. E agora eu vou começar a distribuir os meus 7 centímetros que eu tenho aqui. Eu vou fazer da seguinte forma: na lateral eu vou entrar 3 centímetros, lembrando que aqui é importante copiarmos a nossa base até embaixo, não aqui nessa curvinha. Vou ligar em linha inclinada aqui e tudo isso aqui vai sumir da minha peça. Eu tirei 3 centímetros na lateral, como tá aqui. E agora na pinça da cintura eu vou tirar os 4, sendo que eu vou tirar 2 para cada lado. Então eu vou tirar 2 aqui e mais 2 aqui e vou formar a minha pinça. O que vai acontecer com esse molde? Quando nós costurarmos essa pinça central aqui e retirarmos esse excesso lateral, nós acabamos tirando 7 centímetros cada lado da frente e ajustamos a nossa peça. Para as costas nós vamos fazer a mesma coisa, achar a metade, esquadrar, entrar 2 centímetros para cada lado e tirar 3 na lateral. Eu não vou fazer agora para não ficar repetindo aqui os processos, mas essa é o raciocínio básico do porquê a gente precisa de uma pinça para ajustar o nosso modelo. Um outro detalhe muito importante é pensar que ao redor desse ponto aqui está o mamilo, ou seja, o ápice, o ponto mais alto do nosso peito do busto. Normalmente para o tamanho 40, nós usamos 8 centímetros de circunferência de busto. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos ir ou com um compasso ou com uma régua, assim como eu estou fazendo, traçarmos 8 centímetros para cada lado ao redor desse ponto aqui. Esse aqui é o ápice do meu busto. Então, quando eu for construir um decote mais cavado, quando eu for fazer um recorte abaixo do busto, se eu tenho esse raio desenhado na minha modelagem, ou seja, o raio do busto, eu consigo, de forma mais prática, saber onde é que a minha modelagem vai terminar. Então aqui nós temos o raio do busto, que eu marquei 8 centímetros ao redor do ápice, no caso para o tamanho 40. Esse é uma dica muito importante para quando a gente vai, por exemplo, traçar um decote, para sabermos quanto que vai ficar aparecendo do nosso busto, ou fazermos um recorte aqui abaixo do busto, para que ele fique bem colocado no lugar exato. Então essa é uma dica também super valiosa. Para traçarmos aqui um outro modelo de interpretação de pinças, eu copiei a minha base aqui, não ajustei nada, vou fazer tudo igual aqui nesse molde, mas vou acrescentar uma pinça. Ao invés de na cintura, vou acrescentar uma pinça horizontal. Por quê? Porque aqui nós temos uma sobra de 4 centímetros. Essa sobra aqui já é para as pinças, então se eu quiser, eu posso construir aqui uma pinça na altura que eu quiser, sempre partindo do ápice do busto. E esse 4 que eu tenho aqui embaixo, eu vou jogar 2 para cima e 2 para baixo. Eu ligo em linha reta e eu tenho mais uma pinça, ou seja, nessa modelagem aqui eu tenho a pinça da cintura e a pinça do busto. Isso aqui depois eu vou dobrar, vou costurar. Aqui na lateral vai formar um excesso, um biquinho, e aqui eu tenho um outro formato de pinça. Mas de onde que vem essa pinça? Uma outra forma interessante de criar essa pinça horizontal, como o livro mostra, é medir a altura de aproximadamente 25 centímetros, partindo aqui do pescoço, até esse 25 encontrar com uma linha de 12, como eu tenho aqui, ó. Então eu tenho 12 centímetros, numa altura de aproximadamente 25 centímetros, que eu posso até fazer uma linha pontilhada aqui. E agora eu vou colocar os meus 2 para cada lado
que é o excesso que eu tenho aqui para poder trabalhar com a minha pinça. Então eu vou ligar dessa forma e vou dobrar essa lateral para formar o chapéuzinho aqui quando eu fizer o ajuste dos 3 centímetros aqui embaixo. Então vai ficar da seguinte forma: eu faço uma dobra da linha de baixo na linha de cima, e com essa dobra eu percebo que a minha lateral se desencaixou, e aí eu venho aqui, marco os 3 centímetros ali na linha de baixo, que é onde eu preciso ajustar, e faço em linha reta aqui esse meu ajuste, já com a pinça dobrada. O que vai acontecer? Quando eu recortar aqui, vai formar o meu chapéuzinho. Quando eu recortei aqui a lateral, percebam que deu um chapéuzinho, deu um biquinho aqui. É importante fazer essa dobra da pence antes de cortar a lateral, para que a gente não tenha falta ou excesso de tecido aqui no momento de costurar a nossa pence. Agora vamos traçar aqui a pence de baixo, que vai ser no final dessa pence do busto, dos 12 centímetros que nós marcamos aqui. Vamos colocar o esquadro na barra da nossa camisa, do nosso corpo. E vamos fazer uma linha vertical dessa forma com o esquadro aqui na barra. Vamos jogar 2 centímetros para cada lado, que 2 mais 2 vai dar 4, que com mais o 3 que a gente tirou aqui dá 7, que é o total que nós temos para ajustar conforme nós já estudamos. E aqui então eu tenho a minha pence de cintura e uma pence horizontal de busto feita de forma diferente. Essa minha aqui, ela termina bem na altura da cava, ou seja, ela acaba bem no ápice do busto, e é diagonal. Essa aqui é horizontal e acaba mais embaixo do busto. Agora nós vamos para uma terceira forma de fazer, que é uma pence no ombro, ou seja, uma pence na metade do ombro que vai terminar aqui nessa linha do busto. Nós vamos medir o nosso ombro, achar a metade, ligar em linha reta aqui, e nós vamos recortar essa linha de cima. O que vai acontecer? Com a linha recortada, depois nós vamos dobrar a pence do busto e automaticamente vai nascer um volume aqui em cima. Então vai ficar dessa forma. Olha o que acontece. Eu tenho agora uma pence nova aqui no ombro e fechei a minha pence lateral. O que eu posso fazer com essa pence aqui? Eu posso ter uma pence mesmo, terminando aqui, uma pinça, e posso também ter todo esse excesso aqui formando um franzido na minha peça. O importante dessa aula é vocês absorverem os objetivos de se traçar pinças no corpo feminino. Como nós vimos no início do vídeo, o corpo feminino ele não é plano, ele não é reto, ele é dotado de muitas curvas e por isso a gente cria pinças. Essas pinças, elas não precisam obedecer a inúmeras regras, por exemplo, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu posso ter várias pinças, desde que todas elas partam e finalizem no ápice do meu busto. Eu também posso ter recortes no lugar dessas pinças, por exemplo, se eu quisesse fechar essa pinça aqui de volta e fazer um recorte de fora a fora aqui, separando a parte de cima e a parte de baixo, esse meio aqui eu ia jogar ele todo fora e quando costurasse eu ia ter uma pinça embutida aqui dentro de um recorte separando a parte de cima e a parte de baixo. Eu posso também ter um recorte aqui, separar toda essa minha pinça aqui da cintura de um lado e do outro, e quando eu costurar eu vou ter o mesmo efeito da minha pinça. Ó, eu tiro ela daqui, isso aqui vai fora e agora eu tenho duas partes separadas. Quando eu costurar essas duas partes separadas aqui, porque tinham esses excessos, né, que foram retirados aqui, eles vão formar exatamente o volume do meu busto, a curvatura que eu preciso. Então, seja pinças ou sejam recortes, o objetivo dessas técnicas é criar novas formas a partir da nossa base do corpo.
Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido a ter um pouco mais de liberdade com as pinças e até a próxima. Tchau, tchau!